Estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal com o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar neste Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezem comigo. Renuncio a toda distração que possa me fazer desistir de ver esse vídeo até o final, ouvir a palavra de Deus, atendê-la e praticá-la em minha vida, assim seja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do Sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou o Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudo as Sagradas Escrituras e presto serviço de evangelização há mais de 30 anos. Criei o Sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais, e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. No capítulo de São Lucas, nos deparamos com o ápice da missão de Jesus, sua paixão e morte na cruz. Esse capítulo nos apresenta o julgamento de Jesus diante de Pilatos, a escolha de libertar Barrabás, o caminho até o Calvário, o encontro com Simão de Cirene e as mulheres de Jerusalém, a crucificação no Gólgota e, finalmente, a entrega de sua vida ao Pai. É um texto profundamente doloroso e, ao mesmo tempo, cheio de significado e de esperança. Aqui, vemos o amor de Deus manifestado em sua plenitude. Jesus, o inocente, morre por todos nós para nos redimir do pecado e nos trazer a salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23. Jesus diante de Pilatos. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos, e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado esse homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar o imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Jesus diante de Herodes. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele
mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro, condenado à morte. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o eu diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma só voz: A morte com esse! Solta-nos Barrabás! Esse homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, mas eles vociferavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio. Mas que mal fez ele, então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles instavam, reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhe satisfazia o desejo. Soltou-lhes aqueles que eles reclamavam, o que havia sido lançado ao cárcere por sua causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Caminho da cruz e morte de Cristo. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a todos nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
e dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, esse era um homem justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Sepultura de Jesus. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele desceu da cruz, envolveu-o em um pano de linho e colocou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galiléia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o capítulo 23 é um convite a contemplar a cruz. No coração da paixão de Jesus, encontramos o maior ato de amor já visto: Deus entregando seu próprio Filho para nos salvar. É impossível ler esse capítulo sem ser tocado pela profundidade do sacrifício de Cristo. É muito emocionante. Hoje, somos convidados a refletir sobre o significado da cruz em nossas vidas e sobre como o amor de Deus transforma o sofrimento em redenção. Esse evangelho começa com o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Mesmo sem encontrar culpa nele, Pilatos cede à pressão da multidão e entrega Jesus para ser crucificado. Essa cena nos faz pensar: quantas vezes preferimos agradar os outros ou fugir de responsabilidades ao invés de agir com justiça e verdade? Ao longo do caminho para o Calvário, vemos Jesus carregando a cruz, símbolo do peso do pecado da humanidade. Simão de Cirene é chamado para ajudá-lo, lembrando-nos que somos chamados a carregar nossas cruzes, mas nunca o fazemos sozinho. Jesus caminha conosco. No Gólgota, Jesus é crucificado entre dois ladrões. Mesmo em meio à dor indescritível, ele olha com misericórdia para o bom ladrão e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Este é um momento de imensa esperança. Não importa o quão longe estejamos, se nos arrependermos e nos voltarmos para Jesus, sua misericórdia nos alcança. A cena culmina com as palavras de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui vemos a entrega total de Jesus, o Cordeiro de Deus, que se oferece como sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com o Pai. Sua morte na cruz não é uma derrota, mas a vitória do amor sobre o pecado e a morte. A cruz de Cristo nos desafia a viver de forma diferente da que vivemos. O que podemos aprender com esse capítulo? Primeiro, reconheçamos o valor do sacrifício de Jesus. Ele entregou sua vida por nós. Como é que estamos respondendo a esse amor? Temos vivido de forma digna da nossa redenção? Pense nisso. Segundo, somos chamados a carregar nossas cruzes com fé. Todos enfrentamos dificuldades e sofrimentos, mas Jesus nos ensina que ao carregarmos nossas cruzes com Ele, encontramos sentido e redenção. Em terceiro, aprendamos como bom ladrão a nos arrepender e confiar na misericórdia de Deus. Nunca é tarde para voltar para Ele.
Como bom ladrão, podemos dizer: lembra-te de mim, Senhor. Além disso, somos convidados a olhar para aqueles que sofrem ao nosso redor. Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz. Como é que nós podemos ajudar os outros a carregar as suas cruzes? O amor de Cristo nos inspira a ser solidários, compassivos e generosos. Esse capítulo do Evangelho de Lucas nos revela o mistério do amor redentor de Deus. Ao olharmos para a cruz, não vemos apenas dor e sofrimento, mas a prova do amor infinito de Jesus por nós. Que esta reflexão nos leve a viver com mais gratidão, amor e compromisso com o Evangelho. Que possamos começar a carregar nossas cruzes com coragem, sabendo que assim como Cristo ressuscitou, também nós seremos conduzidos à glória da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.